Então, vamos lá. 13/5/2025. Temos mais uma pauta aqui, com processos para serem julgados. Né? Tem alguns aqui que não serão, tendo em vista a ausência de advogado dativo, e de pronto já informam, serão pautados para a próxima semana. Sendo eles 54, 55, 56, 57 de 2025. Feita essa breve introdução, quero desejar boa noite a cada um de vocês, doutor Álvaro, doutor William, doutora Luísa, aos advogados que acompanham, aos demais, a nossa secretária, a doutora Ana, e com isso declaro aberta a sessão de hoje. Então, temos dois processos, autos 27 e autos 41. Autos 27 foi iniciado na sessão passada, distribuído pelo doutor Álvaro, relator. Campeonato Paraense, Série Bronze, município de Goiôerê e Cianorte Futsal. Doutor Álvaro, me corrija, mas temos aí defesa escrita, né? Doutor Lincoln e doutor Everton. Doutor Álvaro, tenho a honra de passar a palavra para vocês. Na verdade, a instrução já tinha sido realizada, doutor Maurício. Te agradeço, já cumprimentando os demais auditores presentes. Está dando algum retorno aqui para mim, de alguém. Alguém está com o microfone aberto. Resolvido. Aí, obrigado. E aí, nós já tínhamos instruídos, eu tinha feito um pedido de vista para analisar melhor os elementos de defesa, os elementos trazidos nos autos, tanto pelos vídeos, a prova audiovisual, né, a prova escrita, e para sanar as minhas dúvidas, aí semana passada acabou sendo adiado para mais uma sessão, e que bom até que o doutor William está aí, que participou também da sessão anterior, onde foram colhidas as provas, o eminente doutor William estava presente. E eu pude analisar atentamente e passo a fazer o julgamento, fazer meu voto. Eu não vejo necessidade de reprodução de nenhuma prova, até porque já foram feitas, né, no momento da prova. Então, vamos lá. Doutor, questão de ordem, por favor. Boa noite. Não, doutor. Eu tô pela DGG, a equipe de Goiôerê, tá? Eu acompanhei depois do julgamento, e o nobre doutor Gustavo, né, o procurador que estava no dia, ele, quanto ao atleta Gabriel Schneider, ele se reportou à denúncia, pugnando pela procedência da denúncia e, logicamente, pela consequente condenação do atleta. O que acontece? Ele iniciou a fala dele falando assim, que não teve defesa, tá? E eu acredito que o senhor tenha se inteirado, a ponto de ver que realmente foi juntada a defesa, né? Então, assim, eu não sei quem que vai fazer as vezes do procurador hoje, se seria mas eu mencionei a defesa, doutor, né? durante o meu relatório. Durante o meu relatório eu mencionei, está lá constando lá no YouTube. Tá. Inclusive, eu relato trechos de cada defesa que foram apresentados aqui, de todos os atletas e da própria equipe da IPD Goiôerê, tá? Então, da equipe. Então, eu cito isso no relatório, independente do procurador ter colocado, tá? Certo. Porque daí eu fiquei com a impressão de que não tivesse, mas eu confirmei com a Ana também depois, e realmente na ata constou, né? Era só essa questão. Foi apresentada a defesa, sim, e eu ainda fiz um resumindo que cada advogado, cada procurador citou de forma Vossa Excelência acabou indo para nós, e foi muito esclarecedor, ajuda bastante, sabe? Foi uma defesa bem técnica. Ajudou bastante para o meu convencimento. Que bom. Eu só me reportaria, inclusive, as defesas. Mas obrigado, tá? Obrigado só o que eu disse, que não haverá produção de provas novas, só se tivesse havido algum equívoco, né, de não ter sido encaminhado para nós, ou de tivesse sido juntado pela secretaria, mas aí, sim, obviamente, o doutor Maurício iria abrir prazo novamente para a gente, até para não evitar uma nulidade futura, né? Sim. Não, obrigado, doutor. Obrigado. Imagina, eu que agradeço.
Doutor Maurício, então eu vou passar o voto, doutor Maurício, de cada... Eu fiz resumido, eu não vou ficar lendo o acórdão aqui, mas eu resumi nas minhas anotações aquilo que me convenceu de por que eu estou votando nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar por ordem aqui. O primeiro foi o senhor Robson Luiz da Cruz Atanásio Sobrinho. Eu vou dar o voto e vou dizer as razões, tá, doutor Maurício? Eu estou votando pela absolvição, doutor Maurício, porque eu fui no vídeo do YouTube e em relação ao pisão alegado pela Procuradoria, né, por atingir com pisão na mão, eu não vislumbrei, eu aumentei, a própria Procuradoria, o doutor Gustavo, quando estava aqui, no dia da sessão, ele menciona, inclusive, que ele vai manter a Procuradoria, a denúncia, ele ratifica lá os termos, mas que ele também sentiu dúvida, né? Então, não foi uma dúvida só minha. E eu fui atrás dos vídeos e olhei, e para mim foi um lance normal, né? Ele simplesmente, a bola estava no chão ainda, inclusive, quando o goleiro estica, o goleiro estava com o corpo para fora da área, a bola está dentro da área, ele põe a mão, ele se aproxima para poder abraçar, e o jogador, como é de praxe, jogador atacante, pivô, tentar retirar, mas ele não pisa, ele dá para ver que ele pressiona a bola, e o goleiro leva a mão no rosto. Então, para mim, foi uma jogada normal, ele já foi expulso, já pagou, né, a penalidade, né? Então, eu estou votando nesse sentido pela absolvição do atleta Robson. Eu não estou apenando, tá ok? Maravilha. Eu estou tentando ser mais breve, tá, doutor Maurício? Em vez de fundamentar, pegar imagem, citar imagem e tal, mas eu fiz os prints das imagens, mas tá tudo se for necessário, depois alguém pedir acordo, tem, né? Mas foi por isso. Na verdade, nós já instruímos na última sessão. Sim, na penúltima, né? Na penúltima sessão. Então, quanto a isso, é tranquilo. Doutor William, em relação ao primeiro denunciado, como vota você? Senhor presidente, um cordial boa noite a todos. Em relação ao senhor Robson, também acompanho o voto do relator, tá? Nós tivemos um certo tempo aí para poder verificar as imagens, né? Já que na primeira sessão ficou meio confuso, né? Não dava certeza de muitas situações, né? Então, também tive cuidado, obviamente, de estar reprisando por várias vezes o vídeo ali. Então, em relação ao senhor Robson, também voto no mesmo sentido do relator. Você sabe o que eu quero fazer, doutor Maurício, só um adendo. Eu mencionei no julgamento que as imagens eram ruins, tal, mas no link que o doutor Lincoln encaminhou via petição, as imagens estão mais nítidas, sabe? Então, eu pude analisar de uma forma bem mais detalhada, coloquei em uma velocidade bem lenta. Então, para poder ter a minha convicção, para poder ter a certeza daquilo que eu ia votar, que não tivesse sendo injusto no meu julgamento, né? Então, foi isso. Endossando o posicionamento dos doutores, senhoras e ondas, eu também voto pela absolvição. Doutor Álvaro, o link que foi enviado ali na manifestação, a imagem é bem mais nítida, bem mais clara. Bem mais nítida, então dá para ter a clareza do que aconteceu de fato. Então, o meu voto também é pela absolvição do primeiro denunciado. Segundo denunciado, Bruno Pereira Fioravante. A denúncia vem que ele foi expulso aos 25 e 28, pois em meio ao tumulto tentou desferir um soco em um adversário, sendo um dos responsáveis pelo início da confusão. Primeiro fui tentar identificar quem era o senhor Bruno, mas ao momento que eu consegui identificar ele, a 1h41 e 58 segundos e 59 do vídeo, ele desfere um tapa no rosto do atleta adversário, e para mim não ficou de forma inequívoca que houve sim uma agressão física. Tá? Então, eu não tenho como votar em sentido contrário, senão punir ele pelo 254A, em 4 partidas de suspensão. Eu não aplico um 8-2, todos conhecem meu posicionamento, que compete ao atleta demonstrar que ele se insere nos benefícios do 182, ou seja, não ser apenas a profissão dele, como atleta profissional, e que não houve nenhuma, não foi um fato mais grave, né?
Então, eu não venho aplicando de ofício 182, todos sabem meu posicionamento com relação a isso, devido àquele julgamento do STJD. Né? A gente até debateu isso com o doutor Arthur na última sessão, porque ela só vai ser reduzida para metade quando não for cometida por atleta não profissional, né? Quando for cometida por atleta não profissional. Então, ao meu ver, compete ao atleta demonstrar que se insere nesses benefícios de atleta não profissional, e não a gente, porque é uma série prata, bronze, ouro, ou seja, qualquer outra. Então, eu estou votando em 4 partidas de suspensão, devido à agressão restada, confirmada para mim, nesse tempo de vídeo que eu cito. Ok, obrigado, doutor Alves. Doutor William, como vota você nessa? Senhor presidente, então, em relação aqui ao segundo enunciado, tá? Vou acompanhar na questão da aplicação da pena, né, de 4 partidas. Todavia, já começa a divergência, né? Porque eu entendo, sim, pela aplicação do artigo 182 na série bronze, tá? Então, não se trata de competição profissional, então, querendo ou não, o atleta, ele tem essas benesses, tá? Razão pela qual ele tem essa redutora ali automática para 2 partidas. E, além disso, né, diz ainda a denúncia que se trata de uma tentativa, né? E conforme o artigo 157, ele diz que reduz pela metade a tentativa. Então, razão pela qual, senhor presidente, fica o senhor Bruno apenado com uma partida de suspensão em concreto, considerando os benesses do artigo 182 e do artigo 157, que se trata da tentativa, que ela é reduzida pela metade, tá? Quando a forma tentada. Deixa eu só fazer uma parte. Não foi tentado, tá? Nesse tempo que eu falo, houve sim. Dá para ver encostar a mão no rosto. Ok. Tá. Então, doutor William, 4 partidas, aplicação do 182, 2 partidas. Aí, com a beleza do artigo 157, é isso? Isso, inciso 2, Maurício. 157. Ok. Doutores, eu endosso ao posicionamento doutoral, então eu voto acompanhando o relator nesse segundo denunciado. Na sequência, vou preferir o resultado. Doutoral, terceiro denunciado. Terceiro denunciado, a equipe, aqui, ao meu ver, foi onde a Procuradoria acertou de forma contundente aqui, assim. Ela só citou um artigo que não existe, que está revogado, que ela falou 193, inciso 3º CBJD, e o 193 não tem, é 191, eu vejo que aqui foi um erro material, mero erro material, só da denúncia, tá? Embora não tenha sido corrigido, mas a própria denúncia, ao final dela, doutor Maurício, ela vem sucessivamente, em caso de entendimento diverso, requer CGPD denunciado pela violação do artigo 213.1 do CBJD. E é nesse artigo que eu estou fundamentando meu voto. Conforme já é de praxe aqui, né, que quando há desordens na praça de desporto, aqui eu não entendo que as atitudes de seguranças ou o tumulto que aconteceu foi por descumprimento de regulamento. Ao meu ver, ele encaixa muito melhor no 213, citado pela própria Procuradoria ali. E as imagens, traz-se das imagens acostadas, tanto o despreparo dos seguranças, como que não houve uma contenção, seja por policiamento, seja por seguranças, demorou, ao meu ver, bastante tempo, né, para ser contido. Houve muita facilidade, atleta que já tinha sido expulso, estava na arquibancada, adentrou em quadra novamente. Então, ao meu ver, ficou configurado o 213, inciso 1º, pelas próprias imagens acostadas, e que a gente reproduziu aqui várias vezes, e que ao deixar de tomar providências, capaz de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto. E, diante disso, tendo em vista que só tem um antecedente no 213 por
deixa eu só ver se é R$100, que eu tinha anotado aqui, só confirmando. Deixa eu abrir os autos aqui novamente, doutor Maurício, um instante. Só para ver se eu anotei correto. Era R$100 de maio, 14 de maio de 2024. Então, eu estou elevando a multa para R$500 pelo 213.1. Tá? É como eu estou votando com relação a EPD. Doutor William, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, então vamos lá. Eu vou acompanhar, né? Só tem a divergência que eu já sigo, né? No valor, né? Acho que está bem posto, R$500 ali. A conduta, nós vimos, né? Sessão passada, a conduta lá do segurança, né? Infelizmente, tentou conter, mas mais atrapalhou do que ajudou. Então, entendo que R$500 ele fica bem posto. Já aplica-se as benesses do artigo 182, reduzindo para R$250 em concreto. E aqui sobre o artigo 191, né? Acho que acabou passando ali alguma coisa assim, né, doutor Alva? Mas eu acho até que seria um bis em idem. Alternativamente, se viesse uma denúncia primeiro do 213 e depois do 191. No futebol de campo, a gente está vendo bastante isso. Tem uma e depois joga para o regulamento da competição. Já li algumas de lá, é verdade. Então, assim, para nós, pelo menos, né, salvo o melhor entendimento, trata-se de um bis em idem, né? Você tenta punir a equipe 2 vezes pela mesma conduta, né? Só que em artigos diferentes, né? Então, eu acompanho no valor de R$500, né? Só com a divergência em relação à aplicação do artigo 182, senhor presidente. Na realidade, doutores, por minha vez, já adianto que eu vou acompanhar o doutor Alvo no voto dele, mas assim, doutor William, pelo que eu estava vendo aqui, eles não estão pedindo condenação nos 2 artigos. Caso Não. aí sim, alternativamente, ou como está em caso de sentimento diverso, né, requer o 213. Sim. Não, doutor Maurício, eu entendi sim, que é só um artigo, né? Mas eu digo pela forma que a denúncia foi feita, né? Poderia ser feita só no 213, né? Daí eu acabei comentando que lá no campo tem sido feito bastante isso. Jogo no 213 e depois no 191 para tentar mais um apenamento. Então, eu também acompanho o voto do relator, sem horas delongas, em R$500 é o voto. Doutor Álvaro, quarto denunciado. Ok. Quarto denunciado, senhor Gia, atendente, de Freitas Dias, auxiliar técnico atendente da equipe Cianorte Futsal, em razão de trocar empurrões e entrar em vias de fato com o mesmo segurança. Expulso de forma direta também. Dessa forma, a conduta do denunciado no 254A. Eu estou acolhendo também a denúncia aqui, porque para mim não restou dúvida com relação às atitudes do senhor Jean, e além de tudo, né, doutor Maurício, se trata de auxiliar técnico atendente, nós já temos um posicionamento aqui mais severo, né, com relação a isso, com relação ao atendente e auxiliar técnico. Eu quero trazer aqui também uma anotação que eu fiz, doutor Maurício, que, ao meu ver, com todo o respeito à doutora procuradora que está aqui presente, faltou a Procuradoria um pouquinho de diligenciar, até para denunciar outras pessoas que pudessem identificar pelos números das camisas, que entraram ali em rixa, talvez, eu acho que foi uma rixa generalizada, sabe? Apenas colocar isso, que quando há, assim, situações assim, eu acho que poderia ter um pouquinho mais de cuidado, assim, na denúncia, que eu vi outras situações nos vídeos que poderiam ter havido outras denúncias, né? Apenas minha colocação. Houve defesa oral informando que o senhor Jean foi retirado, que ele foi lá para conter e tal, mas, ao meu ver, o que houve, de fato, foi o contrário. Ele teve que ser contido, houve, sim, vias de fato dele com o segurança. A própria defesa do nobre causídico, que está aqui, o doutor Lincoln, traz imagens claras, inclusive citando quando o Jean e o técnico Jean partem para cima do segurança Ivan, e depois, no momento, o Jean agride o segurança. Ele dá o momento exato dos segundos ali, do tempo, aparece na própria defesa escrita as imagens, que eu trago também isso como fundamento do meu convencimento,
E a função dele era... Ele poderia ter sido, inclusive, pede-se a absolvição dele na defesa, mas ele poderia ter sido denunciado até pela própria invasão, né? Então, de uma forma ou de outra, ele não iria escapar, né, de uma eventual condenação. Então, no 254A, assim como o segundo denunciado, o senhor Bruno, eu estou apenando em 4 partidas também de suspensão. É da mesma forma que eu estou apenando, senhor presidente. É como eu voto. Doutor William, como vota Vossa Excelência? Como relator, senhor presidente, só com a ressalva das benesses do 182. Do 182 e do 152 também? 157? Não, esse não. Só do 182. Duas. Então, Isso. tá. Pelos motivos já expostos, conforme o voto do relator. 4 partidas. Quinto denunciado, doutoral. E último, Gabriel Fernando Schneider. Então, o Gabriel Fernandes, eu coloquei assim, ó, a defesa foi contundente e, embora a súmula goze de presunção, eu entendo que não houve rixa, tá, do Gabriel. E realmente a defesa me deixou muito... Eu quero parabenizar o doutor Limpo que está aqui, mas ele foi muito feliz na defesa e foi o que me clareou. E depois eu fui nas imagens e olhei tudo de volta e não vi como apenar ele em rixa. Todavia, com relação à invasão, houve a invasão dele, né? Pelo 258B, a Procuradoria também foi muito feliz na denúncia em colocar a invasão, porque ele já estava expulso, ele entra mesmo, adentra, e a própria defesa traz esse fato, ele entra, enquadra e ele vai falar com o árbitro, né? Então ele não poderia ter entrado, ele adentrou, então, ao meu ver, está caracterizado o 258B de forma inequívoca também, e eu estou aplicando a partida de uma partida, só que eu estou convertendo em advertência, conforme o parágrafo 1º, porque ele não tem antecedentes, não achei que houve nada grave, ele só foi gesticular, reclamar da situação que estava acontecendo, não se envolveu na rixa, não se envolveu no tumulto, né? Então, para mim, eu acho que seria punir demais o Gabriel sem necessidade, né? E a gente tem que ser justo aqui, porque, né, tem o caráter pedagógico e não tanto punitivo, né? A gente sempre tem que pensar por esse lado. É como eu voto, senhor presidente. Só para esclarecer, o doutor voltou por qual artigo? 258B, pela invasão só. A rixa eu absolvi. Então, pelo 257 absolve. E o 258B eu aplico uma partida, mas mas assim, o parágrafo 1º, né? Eu uso o parágrafo 1º, que permite a gente converter em advertência a punição, né? Está lá, parágrafo 1º. É facultado, a hora de substituir a pena, a advertência, se a infração for de pequena gravidade. Para mim, foi de pequena gravidade. Isso mesmo. Não, perfeito. E em relação ao artigo 184? Não, para mim, ele só poderia fazer a rixa se ele adentrasse, como não foi... Ele praticou uma ação só. Ele só adentrou em quadros, foi só uma invasão. Não tem como aplicar. Porque o 184 é quando ele aplica, ele comete 2 atos, né? Com uma única ação, né? Isso mesmo. Então, só para deixar registrado aqui. 2 ações, né? Seriam 2 ações, mas ele o 184 é 2 ações, o 183 é uma ação, ele pratica 2. Então, eu acho que ele nem o 183 nem o 184 cabe. Ele, mesmo que tivesse acontecido a rixa, ele teria que invadir para fazer a rixa, e a rixa seria de pena maior, então eu aplicaria a rixa também de qualquer forma. Então, ao meu ver, também, só como ele está absolvido da rixa, eu só apliquei a advertência pela invasão, que ele teria que ter ficado lá na arquibancada, não teria que ter descido. Essa é a minha justificativa. Então, 184 ele de 2 ou mais. Não é somente 2. Então, perfeito. Então, ficou advertido. Doutor William. Com o relator, senhor presidente. 100% dessa vez. Viu? Isso é uma bênção. Eu também tenho a honra de falar do relator, conforme já explicitado. Doutores, então, passo ao resultado dos autos 27 e 2025. Primeiro denunciado. Robson Luiz da Cruz Atanásio, sobrinho absolvido por unanimidade.
Segundo denunciado, Bruno Pereira Fioravante. Ficou apenado em 4 partidas por maioria. Em relação ao terceiro denunciado, a equipe do município de Goiânia, ficou apenada em R$500 por maioria. Quarto denunciado, Jean de Freitas Dias, ficou também apenado em 4 partidas por maioria. E em relação ao último denunciado, o artigo 257 é absolvido por unanimidade e apenado com a partida convertida em advertência, conforme o artigo mesmo possibilita, né? Por unanimidade. Esse é o resultado, portanto, dos autos 27 de 2025. Feito isso, passamos ao próximo da pauta. Vamos lá. Autos 41, 2025, Campeonato Paranaense. Antes de mais nada, eu quero agradecer a senhora presente aí da equipe, né? Acompanhando o julgamento. Continuando, Autos 41, 2025, Campeonato Paranaense, Série Prata masculino, Palmas Futsal, Paulistino Futsal. Jogo ocorrido em 4 de abril de 2025. O denunciado aqui, unicamente Paulistino Futsal, com a infração do artigo 91, ou seja, BJ 1913. Relator designado, doutor William, do qual eu tenho a honra de passar a palavra. Vamos lá, então, senhor presidente. Antes de mais nada, quero pedir desculpa se minha voz falhar, tá? Estou meio ruim com esse tempo, então chega uma hora ou outra que a voz ela falha, ainda que seja só por 5 segundos. Então, eu já vi o copinho aqui. Então, vamos lá. Autos 41 de 2025, partida realizada entre o Palmas Futsal e o Palutina Futsal, tá? Partida que foi realizada no dia 4/4 de 2025, no ginásio Monsenhor Engelberto, na cidade de Palmas, Paraná. Então, eu já vou pular direto lá para o que interessa, tá, senhor presidente, que é para a retificação da denúncia, tá? Para a gente economizar tempo. Então, essa denúncia havia sido pautada para a sessão passada, tá? Mas houve um pedido de aditamento da denúncia, tá? Por conta do enquadramento do artigo, tá? Que havia sido denunciado o artigo 219, e depois foi feita essa correção. Então, a Procuradoria oferece denúncia em desfavor da Palutina Futsal, entidade de prática desportiva, tendo em vista os fatos relatados em suma, conforme transcrito abaixo. Adicionalmente, após o término da partida, nós da equipe de arbitragem estávamos em deslocamento de Palmas a Guarapuava. Tendo então o supervisor da equipe de Palmas Futsal, o Sr. Michael Silva Abreu, entrado em contato comigo via aplicativo WhatsApp, relatando que identificou danos ao patrimônio público no vestiário reservado e utilizado pela equipe do Palutina Futsal, encaminhando fotos da porta danificada. O dano consistiu em quebra de parte de uma das portas internas do vestiário. Daí ele segue foto no CADEGEA, né, que é o sistema da federação. Segundo o Sr. Michael, esse informou ainda ter entrado em contato com o responsável pela equipe do Palutina Futsal, o qual comprometeu-se a identificar o responsável pelo dano e arcar com os custos do reparo. Informa, por fim, que antes de confeccionar esse relatório, entrei novamente em contato com o Sr. Michael da equipe do Palmas Futsal para saber das tratativas entre ambas as equipes para a resolução do problema, tendo sido informado por ele que houve manifestação da equipe palutina no sentido de reparar o dano causado. Esse é o relato. Consta em suma que ocorreram danos materiais no vestiário promovidos pela equipe visitante. Muito embora possa ser ressarcido, consertado ou pago pelo dano material, deve-se aplicar sanções na esfera desportiva AIPD, vez que não foi identificado e informado o causador do dano, e pelo caráter pedagógico reprimir a residência de tal conduta. De acordo com a RGC de 2025, é a responsabilidade do clube visitante preservar o patrimônio onde realizará a partida, conforme prevê o artigo 81, a linha B. Sendo assim, restou caracterizada a infração ao artigo 191.3 do CBJD, pelo descumprimento ao regulamento, o que se requer a condenação. Aí foi pedido aqui também a oitiva do árbitro da partida, o senhor Maurício Ribeiro dos Santos. Eu não sei se ele se faz... Está presente, né, senhor Maurício? Estou presente. Isso, então, obrigado. Boa noite. Denúncia de lava da douta procuradora Thelma Elis Hardkop.
denúncia recebida tempestivamente, tá, senhor presidente? Aí peço bem, né, só para não ler de novo o relatório, tá? Que na denúncia consta exatamente os fatos aqui relatados. A equipe denunciada, ela tem um antecedente vigente ainda do ano passado, tá, no valor de R$ 500 por infração ao artigo 1913, tá, senhor presidente? E aí, esse é o relatório da súmula de jogo de denúncia. E aí também recebemos a defesa escrita por parte da equipe denunciada, em que ela pede, onde que ela apresenta ali a defesa prévia, menciona os fatos. Ali não vou entrar muito no método, deixar para o Dr. Jardel, tá? Porque ele explane melhor sobre a defesa aqui. E aí ele também traz os prints das conversas ali, da tratativa entre as equipes ali, para conserto dessa porta. E por fim, impugna, né, pela absolvição da equipe, por ter reparado os danos, ou alternativamente, que seja aplicado o mínimo do artigo. Em breve síntese, senhor presidente, esse é o relatório. Obrigado, Dr. William. Estou fazendo a defesa escrita. Sim. Então, vamos lá. Nós temos aqui, a pedido da Procuradoria, a oitiva do senhor Maurício Ribeiro dos Santos, que foi o árbitro da partida. Senhor Maurício, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo bem? Como está, presidente? Tudo tranquilo. Senhor Maurício, a pedido da Procuradoria aqui, o senhor acompanhou a leitura do relatório, né? Por óbvio, o senhor sabe o que aconteceu no jogo, estava lá. E eu queria saber o que o senhor pode nos dizer ali. Antes de mais nada, o senhor se compromete a dizer a verdade? Sim, senhor. Então, eu queria saber o que o senhor pode nos explicar do ocorrido lá no jogo no dia 4. Boa noite a todos aí. Então, doutor, na verdade, é a primeira vez que eu passo, né, por uma situação como essa, tá? Então, até um pouco nervosismo, faltar um pouquinho as palavras aí, mas nós vamos conseguindo dizer o que vocês quiserem pedir ali, tá? Solicitar. Na verdade, assim, a gente não costuma, né, receber telefonema, mensagens de supervisores e equipes, né, nós da equipe de arbitragem. Mas como foi um fato ocorrido ali no vestiário, né, a hora que nós estávamos se deslocando, já retornando para Guarapuava, eu recebi esse contato aí do senhor Michael, né. O que causou até uma estranheza para a gente quando nós saímos da quadra, saímos do vestiário, no caso ali, foi que a equipe do Palotina não... geralmente, quando acaba o jogo, todos vão para o vestiário, né, para tomar seus banhos e tal, e acabam demorando um pouco dentro da quadra ali, né? Mas neste caso específico, não, né? Até eles tinham esquecido a documentação dele, dos atletas, né, ali na mesa, e o anotador, o cronometrista, foi para tentar entregar no vestiário, eles não estavam, já tinham saído. Então, foi uma coisa ali de breve de 10, 15 minutos, né, pós-partida. É uma coisa que não é comum acontecer. E daí a gente acabou jantando ali pós a partida e quando estava na estrada, daí recebi esse contato do senhor Michael ali relatando, né, o acontecido, mandou a foto, um áudio, acho que de uma funcionária do clube ou do município, que tinha verificado esse dano lá no vestiário. Até respondi ele, falei, estamos na estrada, era tarde já da noite, ali próximo à meia-noite, falei, amanhã cedo eu entro em contato novamente e eu vejo como que tá ali, mas perguntei para ele, você já entrou em contato com a equipe, né, do Palotina? Eles já deram uma posição? Falei, não, já entrei em contato, eles deram uma posição ali de identificar o infrator, né, e reparar o dano. Aí, no outro dia, bem cedo, também já mandei mensagem de novo para o senhor Michael, e ele me relatou que sim, que o Palotina tinha assumido, né, o dano que eles fizeram no vestiário, isso pelas palavras do senhor Michael, e que eles estavam tratando já para ter esse reparo, né, ali para eles repararem de alguma forma, não sei como que seria. Daí eu confeccionei o relatório, né, isso foi o que eu tenho ali para relatar. Estava mutado, vamos lá. Doutora Luísa, boa noite. Perguntas, doutora? Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, auditores, senhor advogado. E não, já estou satisfeita. Muito obrigada. Ok. Doutor William.
Vou fazer uma pergunta só, aproveitar que o senhor Maurício está aqui, tá? Senhor Maurício, fique tranquilo, tá? Você não é denunciado, então pode ficar um pouco mais tranquilo. Senhor Maurício, você, na partida em comento, aconteceu alguma coisa que pudesse gerar alguma situação assim dos atletas, né, atendentes, de repente alguém sair meio revoltado e acabar chutando as portas, alguma coisa ali, ou a partida transcorrendo normalmente? Não, dentro da partida ela transcorreu normalmente, assim, lógico, né, há questões de jogo, né, de marcações ou não marcações ali, mas pós fim da partida acabou tranquilamente, não tivemos reclamações, não tivemos contestações dentro de quadro da equipe do Palotina, assim, sabe, isso nós não tivemos. Tá certo. Sem mais perguntas, senhor presidente? Doutor Álvaro, perguntas? Sem mais perguntas. Doutor Jardel, vou abrir a palavra. Sem... Na verdade, uma pergunta. Senhor Maurício, tudo bem? Primeiramente, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Foi um caso bem estranho, esse aí, excepcional, que ocorreu, na verdade, e quando eles me ligaram, na verdade, quem deu a ideia para logo fazer o ressarcimento de qualquer dano foi a gente. Eu tenho conhecimento disso, tá, senhor Maurício, que eles não foram até o vestiário naquele momento, a partida transcorreu de forma tranquila, mas entre ficar esse jogo de empurra, não foi, não foi, e até porque isso vai ter um jogo em casa também com eles e tudo mais, foi dito, na verdade, para efetuar o pagamento de tudo isso. Mas o que eu tenho que perguntar para o senhor é o seguinte, em algum momento foi entrado em contato com o pessoal do Palotina Futsal para saber a versão deles nesse caso, ou simplesmente a versão veio somente do senhor Michael? E não duvidando dele, tá, senhor Maurício? Ele tem a palavra dele, ele é responsável pelo patrimônio público e a gente tem, como gestor de patrimônio público, nós temos que ter respeito por ele. Mas foi entrado em contato com o Palotina Futsal também para saber o que ocorreu? Então, doutor, na verdade, não. Da minha parte, da equipe de arbitragem, não, né? Na verdade, assim, igual eu falei, nós não costumamos receber contato de supervisores. Então, ele entrou em contato, se eu não me engano, com o diretor de arbitragem da federação, né, das categorias branco, prata e ouro, e ele passou o meu contato. Então, assim, deixei em relato, né, em relatório, porque ele me repassou, e daí, como ele sofreu o dano, né, se foram eles, foram os senhores, né, a equipe que o senhor representa, aí ambas as partes teriam que provar ou não provar, né? Perfeito, senhor Maurício, agradeço desde já, tá? Tenha uma boa noite. Sem mais perguntas, presidente. Ok, obrigado. Senhor Maurício, meu xará, inclusive, o senhor está dispensado, agradeço a contribuição, né? É sempre bem-vindo a casa aí. E quiser ficar até o final acompanhando o julgamento, fique à vontade. Tá bom? Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Doutores, sem mais provas a produzir, a não ser na oitiva, tem a hora de passar a palavra à doutora Luísa. Boa noite, estão me ouvindo? Perfeitamente. Tudo bem. Boa noite. Bom, eu ratifico, então, os termos da denúncia no artigo 191, inciso 3, e considerando a boa-fé, eu li ali a defesa do advogado, eu acredito que realmente teve uma boa-fé por parte do time, e a reparação do dano, então entende-se que realmente seria no artigo 191, inciso 3, numa multa ali considerável, vendo também essa boa-fé, e entendendo também o caráter pedagógico, então teria que analisar ali de uma forma boa sobre essa pontuação. Obrigado, doutora. Doutor Jardel, pode falar a sustentação? Talvez algumas palavras, doutor, só para deixar bem esclarecido alguns fatos, principalmente com relação à reparação. A reparação foi tentada, na verdade, já nos primeiros momentos ali. A defesa deixa bem colocada isso, os prints que estão colocados e as conversas também. Mas aí nós tivemos uma problemática que foi a seguinte, burocracia mesmo, tá? A equipe precisa prestar contas, obviamente, né? A equipe daqui. E a gente precisava de uma nota fiscal. E isso ficou muito embrulhado nesse meio termo, porque como era o patrimônio, eles precisavam licitar, até que partiu da premissa que nós conversamos essa semana, e foi feito o pagamento diretamente a eles. Então tem o comprovante de pagamento, tem tudo ali. Não há, mesmo que exista o dano, e o dano está bem colocado, então não tem o que se discutir, eu não tenho imagens internas, quem ocasionou esse dano, se foi alguém do Palotina Futsal, se foi algum torcedor, eu não estou nem aqui para discutir isso, tá? Pode ver que em outros jogos isso não ocorreu, a boa-fé é explícita nesse caso, eu acho que
né? Não sou eu quem faço o julgamento, o doutor Álvaro, o doutor William, obviamente, mas, assim, não é costume, tá, da equipe trabalhar dessa forma. Os jogos em casa são muito bem organizados, então, assim, e a gente procura, quando vai para fora e quando acontece alguma coisa, punir o atleta que efetivamente tem esse tipo de comportamento, até porque efetivamente causou um prejuízo de R$720 à equipe, né? Já é tão difícil. Então, lógico, eu pugno pela absolvição, doutora Luísa, com toda a vênia, a sua denúncia, que está muito bem estruturada, muito bem feita, pugno pela absolvição, até porque, ao meu entender, é um réu primário nesse sentido, mas aí também é o doutor Álvaro e o doutor Ine que façam um julgamento. E é somente isso. Agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Espero estar poucas vezes, mas agradeço e dou uma boa noite a todos. Tá bom? Eu concordo com o doutor. Que poucas ou nenhumas. Exatamente. Doutor, Trabalhamos para isso, doutor. Isso aí. Não é fácil, a gente sabe por quê. Não. Lidar com pessoas é sempre mais... Até fiquei, depois do último julgamento, eu até fiquei mais tranquilo com relação ao meu, porque a balbúrdia foi grande no último. Pois é. Doutor William, doutor está apto a cumprir seu voto? Estou sim, senhor presidente. Qual a palavra? Então, vamos lá. A gente vê aqui. Eu acho que o doutor Jardel, ele foi muito bem quando ele perguntou para o senhor Maurício, né, se foi ouvida a outra parte, né? Porque, assim, nós temos um relato sumular, o árbitro ele não viu isso, né? Ele relatou porque ele recebeu as mensagens, e ele fez necessário que fizesse constar ali para que as equipes, né? Foi pedido que constasse isso, né? Mas o que acontece? Analisando o processo em si, nós não temos aqui, não tem provas de quem causou esse dano. E eu vou um pouco mais além. Nós não sabemos se essa porta já estava quebrada antes da partida, se foi quebrada durante ou no final da partida. Nós não sabemos. Nós não temos nada nesse sentido. E aqui, né, eu entendo que cabia à Procuradoria colher maiores provas, né, para dizer se de fato foi a equipe do Palotina que que danificou a porta ali, se foi dirigente, se foi atleta, né, se foi comissão técnica, né. Vejo que nesse sentido aqui a Procuradoria não se desincumbiu do seu ônus. Razão pela qual, senhor presidente, vou entender como boa, né, as palavras da defesa, né, foi lá, pagou, falou, tá quebrado, então tá bom, vamos resolveu o que tinha que ser resolvido, né, não, em nenhum momento das mensagens aqui, pelo menos, né, como bem dito, né, a boa-fé, ela se presume, né, então, assim, não vejo aqui também, a priori, nenhuma edição de mensagens, alguma coisa nesse sentido ali que a equipe tentou se omitir uma situação, falou, não, vamos lá, pagamos, resolvemos a situação e pronto, acabou. Então, por esse motivo, senhor presidente, e considerando ainda, principalmente, que não há provas de que a IPD mandante tenha causado prejuízos naquela porta, de que efetivamente tenha sido alguém da Palotina, eu estou absolvendo, senhor presidente, esse é o voto. Só deixa eu tirar uma dúvida aqui, doutor Jardel. Esse número que aparece aqui é o seu? Qual deles, doutor? Final 65. Hã? Final 65. Não, esse número é o do Maicon, tá? Porque conversava aqui, era o Luciano, que é um dos dirigentes do Palotina Futsal, com o próprio Maicon, tá? Ah, perfeito. Só para não esclarecer. Isso, foi isso que ocorre, tá? Doutor Álvaro, pode você ler. Então, doutor Maurício, eu acho que o fato ali aconteceu, sabe? Eu acho que eu nunca vi na Justiça Desportiva, eu nunca vi fatos, Procuradoria mandar fazer diligência, investigação, embora o CBJD permite, né, você baixar para fazer inquérito, né, como se fosse um inquérito mesmo, né? Eu nunca vi isso na prática, tá? Eu acho assim, a súmula goza de presunção. Se foi antes ou depois,
houve uma meia-culpa, sumiu. Foi lá e pagou. Sim. Então, isso é louvável, e a jurisprudência que o doutor, acho que foi o doutor Jardel que trouxe, é o entendimento majoritário mesmo. Quando há essa reparação do dano causado, a punição deve ser a menor possível, né? Mas eu entendo que houve, sim. Aí, ó, deixa eu abrir aqui. O 191, e acho que o procurador... eu acho que houve, sim, porque houve dano. Se foi antes ou depois, deveria ter sido isso relatado na hora que chegaram dentro do vestiário. E não compete a gente fazer suposições se, né? A gente julga dentro dos autos. Uhum. Então, ao meu ver aqui, a súmula disse o quê? Ó, vou repetir. O dano consistiu em quebra da parte de uma das portas internas do vestiário, segue foto. Segundo o senhor Michael, esse informou ainda ter entrado em contato com o responsável pela equipe do Palatino, o qual comprometeu ser identificado responsável pelo dano e arcar com os custos do reparo. Ponto. Então, assim, não foi ninguém, ou foi, não é matéria para nós discutirmos, aí é crime de dano. Aí é delegacia. Aqui, assim, o que diz o 191? Deixou de cumprir o regulamento, manter a ordem, né? Então, ao meu ver, eu acho que pode ser aplicado, senhor presidente, eu vou sugerir aqui meu voto como aplica a pena, tá? Do 191, e o doutor Ira falou que tinha um antecedente aqui, deixa eu ver. É R$100, né, doutor, lembra? Opa, 500 reais. R$100. O antecedente, deixa eu abrir que não está aparecendo para mim, peraí. Multa 191, R$500. Dia 9/10/2024. Segunda comissão. Segunda comissão, 191-3. 3. Específico. Hã? Incidente específico. Mas tendo em vista o reparo, eu vou propor um voto aqui. Deixa eu pegar aqui. E para louvar a atitude aqui do clube, senhor presidente, a gente substituir pelo parágrafo 1º, independente da residência, tá? Eu ia falar isso. E aplicar a pena de advertência. Mas o fato, para mim, ocorreu, entendeu? Não tem como, assim, eu pegar 191 e jogar no lixo. Eu não consigo fazer isso, jogar para escanteio. Ao meu ver, aconteceu, e vou fazer o voto propondo, pela louvável atitude do clube, que se prontificou imediatamente a reparar, tal, né? Foi desde o início as conversas, muito bem posta na defesa. Então, para privilegiar essa boa-fé, né, essa conduta, esse fair play, né, principalmente esse fair play da equipe, eu vou votar pela advertência, senhor presidente, é como eu voto. Estou com o coração bonzinho. A cara do doutor William ainda está risado. Doutores, então vamos lá. Doutor William, com a vida Vênia, eu também entendo. O fato aconteceu, né? E tanto que aconteceu que ele é afirmado aqui nas mensagens que foram trocadas pelo clube, enfim, pelos interessados ali na conversa. Aí, partindo à situação da penalização. Se não houvesse, né, essa intenção de reparação, em que pese, aqui tudo bem, a gente tem aqui o documento aqui que comprovou a compra da porta, talvez, né? Mas aqui ainda não está comprovado que a porta foi efetivamente consertada. Mas, enfim, vamos presumir aqui e vamos pela boa-fé, né, doutor Jordão? Perfeito. E que isso tenha sido reparado, né? Mas, se fosse ao contrário, lógico, a pena, ao meu ver, seria dobrada, porque já tinha sido dos R$500. Porém,
Tendo esse viés, o doutor trazendo as situações para nós, documentos, enfim, manifestação. Eu tenho a honra de acompanhar o voto divergente, pela advertência apenas, e ressalto. Doutor Álvaro, nós não temos como deixar de punir aqui, ao meu ver. Com a devida vênia é o doutor William, porque o fato existiu, o fato ocorreu. Infelizmente, está ali nos autos, está provado que ocorreu. O que salvou aí de uma penalização pecuniária foi a intenção do clube em resolver a situação. Então, por esse motivo, em que pese tenha já a incidência específica, eu tenho a honra de aprovar o relator pela aplicação apenas da advertência, sem pena pecuniária. Doutores, então, aos 41 de 2025, doutor Germano, fica a equipe denunciada advertida por maioria. Esse é o resultado que proclamo desse processo. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Foi feito tudo com base na boa-fé mesmo, tá? Presidente, pode ter certeza disso. E até a advertência, doutor Álvaro, eu acredito que seja até uma coisa boa, em que pese eu consubstancio da opinião do doutor William, mas tudo bem, cada um com a sua convicção. Mas eu acredito que para o clube seja advertência uma coisa boa, porque isso eu levo aos atletas. Mesmo que eu não consiga identificar quem foi, eu digo, olha, existe uma advertência, agora se isso acontecer, a advertência termina e nós vamos ter uma punição aí, podemos perder mando de campo, podemos ter mais alguma coisa. Então, eu agradeço a todos, tá bom? Muito obrigado mesmo, tenha uma boa noite. Boa noite, parabéns pelo trabalho, doutor Gil. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Doutores, com isso, em relação aos restantes processos que foram pautados ali, infelizmente, seria necessário o dativo. Porém, não foi possível comparecimento de nenhum deles. Está aparecendo um doutor William Rocha aqui para mim, dois, ó. Tem um em verde e outro. Então, põe o outro aqui. Não, é que eu tô pelo celular e pelo computador. É o irmão gêmeo dele, daí coloca. Um já é chato, né? Imagina dois divergindo. Nossa! Aí eu largo mão. Vou sei lá, vou vender sorvete na praia. Então, doutores, autos 54, 2025, 55, 56, 57 ficam adiados para a próxima sessão da semana que vem, certo? Certo. O dia 20? Dia 20 do mês corrente. Encerrados os trabalhos, então, declaro a sessão encerrada. Agradeço aí a participação de cada um de vocês, doutor William, doutor Álvaro, doutora pela Procuradoria, e desejo um ótimo final de noite. Obrigado, pessoal.